Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da ABMP, a ABMP Associação Baiana do Mercado Publicitário, que organiza o Screen Festival já por 6 edições, essa vai ser a nossa sexta edição, e desde a primeira junto com a Prefeitura de Salvador. E é justamente para a gente falar hoje sobre as origens do Screen, né, o que é que motivou a organização de um festival como esse e para onde a gente enxerga que esse festival vai, que eu estou aqui com o Isaac Eddington, que é o presidente da Saltour, que foi aí um dos provocadores iniciais, participou ali da concepção do Screen em 2017, 2018, aconteceu em 2018, mas nada começa quando todo mundo vê, né? Começou muito antes e tal. Então esse papo de hoje é para a gente falar um pouquinho do passado, temos 5 edições já para trás e falar muito de futuro, Isaac. Mas eu queria que você começasse se apresentando aqui para quem ainda não te conhece, falasse um pouco do Isaac Eddington, não só o presidente da Saltour, mas do Isaac Eddington, pai, corredor, enfim, fala um pouquinho de você. Não, obrigado, Lucas. A gente tudo agradecer pelo convite e tenho certeza que a gente fica muito feliz, né, de ver aonde o Screen chegou, né, sobretudo agora nessa quinta edição, e lhe parabenizar aí pela gestão da BMP e, sobretudo, para tudo que está sendo feito, né, para essa nova entrega, né, desse Screen. É importante, né? Acho que em alguns momentos é sempre importante a gente resgatar, né, as coisas de como é que elas começaram. E muita coisa acontece, né, conforme não planejado, né? É. Eu acho que eu só tenho uma prova disso. Eu jamais ia imaginar que eu estaria hoje, em 2023, trabalhando no setor público, né? E nem foi algo que fez parte né, do meu planejamento, né, como pessoa, né, como uma pessoa que atua aí já há algum tempo, né, nas organizações, e acabei por um grande acaso vindo trabalhar na Prefeitura de Salvador, né, por um convite na época, então, candidato eleito ACM Neto, quando uma certa feita me convocou, né, meu amigo, enfim, minhas relações pessoais, tanto com ele quanto a família, para um encontro em São Paulo, e me fez um convite que eu fiquei extremamente surpreso, né, para não dizer de forma bastante surpresa, e me convidou para integrar a equipe dele da prefeitura para cuidar de Copa do Mundo. Então, eu comecei na prefeitura de Salvador trabalhando como secretário para a Copa do Mundo. Bom, eu tenho uma história pregressa na área de comunicação, trabalhei 20 e tantos anos, quase 30 anos na área de comunicação, em TV, em rádio, enfim, em várias delas, né, tanto na TV Aratu como no Grupo TV Bahia, que eu tive o privilégio de ser fundador junto com os acionistas, com a grande equipe, né, na década de 80. E de lá para cá muita coisa aconteceu. E aí vim parar para cuidar de Copa do Mundo. Eu me lembro que no dia que ele me fez o convite, eu fiz, Neto, assim, eu nem entendo nada de futebol. Não vou a Futenova, não acompanho. Sou Bahia porque quando era criança você tem que escolher se você é Bahia ou se é Vitória. E não, mas na verdade eu não estou buscando alguém que entenda de futebol, pelo contrário. Não quero um técnico de futebol, não precisa. Eu preciso de alguém que me ajude, sobretudo com o setor privado. A gente tem uma série de dificuldades para implementar a Copa do Mundo aqui na nossa cidade, na época, nessa conversa, foi justamente na época. E, assim, de uma certa forma, da capacidade sua de articulação, de poder trafegar no setor privado com desenvoltura, com sua rede de relacionamentos, enfim, e, como gestor, me ajudar nesse desafio que era administrar a cidade em vários setores, né, com os demais dirigentes, mas, sobretudo, para cuidar da Copa do Mundo, porque tinha 6 meses para entregar o primeiro evento da Copa do Mundo, que era a Copa das Confederações. E aí foi um desafio muito grande, né? Eu topei esse desafio e a cidade abraçou muito, assim, eu acho que ele montou uma equipe de extrema competência, né? E essa equipe conseguiu entregar em 6 meses depois, e olha que ele pegou a cidade que Salvador completamente sem nenhuma infraestrutura, a cidade praticamente não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, devendo a Deus e o mundo, enfim. E em 6 meses a cidade conseguiu entregar não só a Copa das Confederações, com todos os compromissos que são estabelecidos, né, para que a cidade... E para fazer Copa do Mundo existe compromisso de Estado, né, não é um compromisso do prefeito, são obrigações, né, que a prefeitura, como Estado, precisa cumprir. Cumprimos todas, né, e com maestria. No final das contas, a prefeitura foi a melhor operação de trânsito e transporte da Copa das Confederações, foi a melhor operação de estádio, foi a melhor operação de proteção a marcas, que é algo de extrema importância, né, para a realização da Copa do Mundo, porque sem patrocinadores, né, não existe Copa do Mundo.
Então, existe todo um aparato para isso. Então, e logo depois isso se repetiu na Copa das Confederações. Então, graças a esse trabalho integrado em equipe lá, realizado pela prefeitura, então, foi um privilégio poder atuar naquela época. E de lá para cá, aqui estou. Terminou o trabalho na Copa do Mundo, eu recebi um convite do próprio prefeito para vir integrar, a presidir a empresa Salvador Turismo, Saltur, que é responsável, né, pelo calendário de eventos, por promover o calendário de eventos, por fazer a gestão dessa plataforma de eventos. E logo em seguida, uma vez o prefeito Bruno Reis eleito, me convidou para permanecer até então, por enquanto. Nós, como gestores públicos, como você falou, você está no cargo, né? Então eu estou até então. E temos buscado dar nossa contribuição para a cidade, dentro da nossa competência e dentro desse projeto integrado que é, de fato, gerir uma cidade como Salvador, com toda a sua complexidade, e fazendo a nossa parte nesse contexto geral. É assim que, de certa forma, chegamos até aqui. Maravilha. E aí você falou da Saltur, né, com esse objetivo de gerir a plataforma de eventos da cidade. E a gente já conversou algumas vezes sobre a história do Screen, aí você fala assim, eu estava lá, e aí Pois pensei, é, pô, a cidade falta um evento sobre criatividade. Então, vamos ex entrar nessa pergunta, assim, como é que exato. surgiu o Screen? É interessante isso, que de fato foi quando tudo começou, né? Quando nós assumimos essa pasta, eu peguei assim, o calendário do que a gente tinha na cidade, o que é que acontecia na cidade, né, desse calendário de eventos. Cruzei isso com um mapa que é bastante conhecido da UNCTAD, que é um mapa onde você tem os setores da economia criativa, né, que eu ainda acho que é até um pouco incompreendido ainda, né, pela maioria, talvez, das organizações, das empresas, sobretudo, e até de governos, do que é, de fato, economia criativa, que é um conceito bastante amplo, mas muito pragmático, né? Às vezes parece algo etéreo, mas não é, muito pelo contrário, sobretudo na cidade como Salvador. E começamos a identificar o que a gente ainda não tinha. Então, um exemplo clássico disso, que a gente acabou de realizar naquela época, só dando esse parêntese, a gente identificou, diz, poxa, e não só olhar para a cultura, para as artes, para a música, mas de uma forma geral, em eventos de uma forma geral. E, sobretudo, que contribuam com duas questões. Um, dinamizar os espaços públicos, né? Desenvolver a economia criativa da cidade, e que isso também fortaleça a movimentação econômica, quando a gente fala em turismo, promoção da cidade. Então, essas vertentes que fazem parte desse escopo que está por trás dessa plataforma de eventos. Aí, por exemplo, um exemplo clássico foi, eu olhei e vi assim, puxa, a gente não tem, por exemplo, uma maratona. Salvador era uma das cidades, poucas cidades do Brasil, a primeira capital do Brasil, não tinha a sua própria maratona. Então, foi uma das coisas que a gente pegou, implementou e realizamos, por exemplo, esse ano, para não me alongar muito nesse assunto, a sexta edição da Maratona Salvador, com 8.000 participantes, de mais de 300 cidades diferentes vieram a Salvador, ou seja, isso foi identificado nessa carência. A partir de então, nós já estamos na sexta edição e temos hoje já consolidado no calendário nacional, já com a certificação, inclusive, caminhando para ser uma maratona internacional, ou seja, dando passos largos para isso, e hoje consolidamos como, de fato, um dos principais destinos de corridas de rua do país. Então, essa é uma visão que foi feita lá atrás e está sendo estabelecida. Com o Screen foi a mesma coisa. A gente olhou e fez, poxa, surgiu de um raciocínio assim bem interessante e que eu acho que tem tudo a ver com a cidade como Salvador. Nós temos e temos o privilégio de ter até hoje ainda Salvador, a Bahia produziu mentes muito brilhantes na área de comunicação e na área empresarial em diversos setores, e com destaque muito grande na área de comunicação. Então, nós temos pessoas que até hoje, né, algumas infelizmente já se foram, mas deixaram um legado muito importante, inspirando pessoas, organizações, sobretudo os mais jovens e pessoas que ainda atuam no mercado, como Nizam Guanais, como Duda Mendonça, que infelizmente já se foi, como Geraldão, como Sérgio Amado, que continua atuando, Sérgio Valente. A gente tem um grupo de pessoas muito criativas, né, dentro desse conceito, ao mesmo tempo empreendedoras, que fizeram história nesse mundo da comunicação. E a gente observou que esse mundo da comunicação ele conecta praticamente todos os setores da economia, né? E é intimamente ligado ao desenvolvimento, né? Porque a comunicação faz parte de todo o sistema empresarial, de todo o sistema de geração de negócio, de geração de emprego, de renda, conecta com o setor, ou seja, eu poderia dizer que é como se fosse uma grande aranha que permeia praticamente essa teia, né, dessa rede distribuída. A comunicação tem um papel muito importante. E a gente identificou também que nós não tínhamos nada relevante nessa área. Fiz, poxa, a gente tem que ter um evento, nós precisamos criar um produto que possa crescer.
tivemos uma inspiração muito grande num dos produtos talvez mais conhecidos no mundo, que é o SXSW, que hoje tomou uma dimensão ainda maior. Então, assim, colocamos até, de uma certa forma, isso como um sonho, né? Como algo a perseguir, como, lógico, não como, como inspiração, sobretudo, para que a gente pudesse um dia chegar nessa dimensão, né? E com certeza chegaremos um dia, do SXSW. E pensei, poxa, que é uma máxima também nossa aqui na prefeitura. A gente não faz nada sozinho. Então, muitas vezes a gente tem uma boa ideia, a gente tem uma capacidade de articular essa ideia, mas muitas vezes a gente não tem essa capacidade de execução ou não tem a competência total para que isso aconteça. E aí, o que é que a gente fez? Poxa, a gente precisa buscar um parceiro na iniciativa privada que possa nos complementar e que possa atuar não para um setor, para o setor de agência, para o setor de comunicação, de uma forma geral, que pudesse aumentar a capilaridade disso, que pudesse fazer mais sentido ainda, que pudesse ser mais abrangente ainda. E na época me ocorreu, eu disse, poxa, eu vou convidar a BMP para a gente pensar esse projeto juntos, porque a BMP reúne, né, dentro do que eu falei há pouco, um conceito, né, um conglomerado de organizações muito diversas, né, e que conecta muito com a área de comunicação, empresa de comunicação, veículo de comunicação, agência de promoção, me corrija se eu estiver errado. Né? Certíssimo, certíssimo. Reúne esse elenco de empresas, ou seja, qual a ideia? Não era dialogar só com um sindicato, não era para dialogar só com uma empresa, não era para dialogar com a maior quantidade possível de pessoas que estivessem envolvidas nesse sistema, e nos pareceu a BMP a organização mais fidedigna com esse princípio, e além, é claro, da competência das pessoas que lideram essa organização, como Ana Coelho, como você. Sentamos na época, era Ana Coelho a presidente da organização na época, e começamos a fazer esse trabalho conjunto. Então, a Ana Coelho, a BMP, toda a equipe da MBA abraçou diretamente esse projeto, né, com a capacidade de execução, enfim, muito grande, de discussão, de agregar novas ideias, de trazer curadores, né, e de fazer isso de forma muito regular, né, o ano inteiro trabalhando para entregar esse projeto. E esse projeto começou a ser realizado com grande sucesso, né, e como tudo, né, começando, ano a ano, crescendo, e estamos aqui. Eu acho que essa história é importante, e dizer o seguinte, e tudo isso inspirado em pessoas, né, no trabalho que pessoas realizaram, né, o trabalho que essas pessoas inspiraram. Muitas dessas pessoas, que algumas delas que não estão, muito do que nós fazemos em comunicação, que nós fazemos no nosso dia das empresas, dos governos, tem inspiração, tem um toque, tem alguma coisa que conecta com pessoas que, inclusive, que não estão mais aqui e que fazem parte desse contexto de trabalho que nós temos, e que a gente tem certeza que um evento como esse já está transformando a dinâmica da cidade a partir das edições que foram realizadas. Eu não tenho dúvida disso. Hoje tem muitas pessoas que já estão ocupando algumas posições, seja elas quais forem, em várias empresas aqui na Bahia, algumas fora daqui, que já sofreram influências do que viram passar pelo screen, do clique que deram lá no momento onde você tem uma pessoa fazendo uma apresentação e que fala algo, aquilo que ela falou conecta com o que você está aqui, com outra pessoa que está do seu lado, que conecta com a ideia que você teve já no passado, mas que isso ficou lá guardado naquela caixinha lá, que de vez em quando aparece. Eu não tenho certeza absoluta, que muito do que nós fazemos hoje, muitas empresas que já existem hoje, algumas startups que já estão hoje operando, algumas inclusive com grande sucesso, sofreram influência direta ou indireta de iniciativas, de ideias, de pessoas e organizações que passaram pelo Screen, não tenho a menor dúvida disso. Maravilha, Isaac. Bacana você ter falado aí desse início, né, e de como é importante que o fluxo, né, as pessoas são provisórias nos seus cargos, mas os cargos e o legado, ele é sempre permanente, né, são permanentes. E eu gostaria muito de ter tido a Ana Coelho aqui, mas ela não está. Ana era presidente na época, porque para falar sobre a história do Screen, por dois motivos. O primeiro, factual, é que ela está em Harvard fazendo um curso, né, um curso bem bacana, eu tenho até vontade de fazer, o OPM lá em Harvard. E o segundo é porque ela não gosta de falar, né? Então, esse convite ela ia ficar protelando. Eu não tenho dúvida que ela está lá fazendo isso, e a gente conhece a Ana, pode ter certeza, eu tenho certeza absoluta, que o clique que deu nela para estar uma pessoa que está sempre estudando, está sempre se deu nesses primeiros encontros que nós fizemos aqui. Passou a ter contato com isso. Vou dar um exemplo clássico, nosso amigo, nosso parceiro, inclusive já esteve conosco em várias oportunidades, foi uma das primeiras pessoas que eu citei aqui, o Nizam. O Nizam é um sujeito que não para de estudar até hoje. Sim.
uma pessoa que tem uma história de vida e esse cara continua inspirando pessoas até hoje. Então, assim, eu não tenho dúvida que cada um de nós, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas ações, também inspiramos outras pessoas. Então, essa rede inspiracional, positiva, é de extrema importância para uma cidade como Salvador, e eu acho que a gente cumpre com o Screen diretamente com esse conceito todas as vezes. O que a gente está fazendo aqui, isso vai ser propagado, alguém vai ouvir o que eu estou falando, o que você está falando, dá um outro clique, esse clique clica outras pessoas e as coisas começam a acontecer. Então, eu não tenho dúvida disso. Acredito muito nisso. Eu vou repetir uma coisa que você falou aqui, que é a gente vai conseguir chegar num patamar de SXSW. Eu lembro num livro que eu li, era a história do fundador da Subway. E em algum momento da fase de crescimento da Subway, ele colocou naquele papel que cobre a bandeja a frase: teremos 10 mil lotes até o ano X. E perguntaram, mas por que você faz isso? Né? Porque se você não cumprir, vão reclamar e tal. Ele falou, justamente por isso. Assim, eu quero que todo mundo saiba desse compromisso, porque aí eu tenho um monte de gente para me cobrar e tal, e aumenta a chance de eu dar certo, de que a coisa dê certo, né? Então, vou repetir aqui, né? A gente vai chegar no patamar do... A gente imaginava a gente chegar onde a gente chegou. É. No meio da pandemia, a gente reunir sem poder ninguém estar presencialmente, a qualidade das pessoas que a gente conseguiu reunir de forma virtual, a quantidade de pessoas que alcançou, ter uma pessoa, eu nunca me esqueço disso, como Bernardo Toro, que a gente conseguiu mobilizar lá direto de Bogotá para falar para as pessoas, para mais de 1.000 pessoas que puderam, tá, que não teriam oportunidade de ver Bernardo Toro, viram com ideias. Essa pessoa influenciou diretamente na minha vida diversas vezes. Eu tive o privilégio de estar com essa pessoa pelo menos umas 3 vezes. Ajudou a formar muitas das ideias e muito de conceitos, de valores e princípios que eu uso diariamente. Então, assim, como essa e outras pessoas que passaram, que certamente atingiram outras pessoas. Então, eu acho que esse ciclo de insights, esse ciclo de cliques, de inspiracional acontece o tempo inteiro, e eu acho que um dos propósitos do Screen é isso, é despertar isso. Olha, gente, as coisas estão acontecendo ao seu redor. Fique ligado nessas coisas, se concentre nessas coisas e saiba que nós estamos sofrendo influências de todo tipo o tempo inteiro. Então, tem muitas boas influências e tem más influências. Quando eu falo isso, não é nem coisas negativas ou positivas. Tem coisas que nos despertam, que acontecem ao nosso lado e que nos definem diretamente em determinados momentos, a depender de como é que a gente se absorve dessas coisas. Então, eu acredito muito nessa questão da inspiração, e o poder de transformação, sem sombra de dúvidas, acontece diariamente o tempo inteiro. A gente passa o dia inteiro sofrendo essas influências e tomando uma série de decisões que muitas vezes nem nós percebemos que são decisões que nós estamos tomando, escolhas que nós estamos fazendo, mas baseado em inspirações e de influências que a gente teve no passado e muitas vezes há minutos atrás. Coisas que a gente está fazendo agora podem ter tido influência de algo que eu vi ontem à noite e nem eu sei necessariamente ter um domínio sobre isso, mas isso de fato está acontecendo o tempo inteiro. Isso. Você falou aí sobre essas inspirações que vêm, né? Assim, é bom a gente lembrar que desde a primeira edição o Screen traz em cada edição algo como 100 pessoas, né? E um desafio que a gente se autoimpôs desde a primeira edição foi o de mapear talentos locais, trazer algumas pessoas que não estão aqui, mas numa perspectiva que não é provinciana, né? Não é para trazer e apresentar a luz para a gente, é para justamente gerar uma troca, né? A gente botar o local com o global e disso criar algo novo, que é um pouco da própria história de Salvador, né? Exatamente. E aí é natural que as pessoas conheçam o Screen assim muito pela programação que escolheu ir, para o momento que foi assistir, mas falte um entendimento global do Screen, né? O Screen tem públicos que são diversos, a gente fala desde o estudante que está em fase de formação até quem já está no topo da carreira, faz parte do empresariado, profissionais que estão na fase de ascensão, então a gente fala com muitos públicos, mas para todos o propósito é o mesmo, né? De a gente ser esse festival que acontece em Salvador e que dá um refresh, coloca todo mundo ali up to date do que é importante nas diferentes áreas e tudo mais. Eu queria ouvir um pouco de você, de como isso foi pensado no início e hoje, assim, qual é esse valor, né, que o Screen gera para esses diferentes públicos. Não, eu até queria aproveitar essa oportunidade, Lucas, que acho que uma das coisas que a gente gostaria muito, né, nas próximas edições do Screen, essa edição agora, então, por exemplo, esses podcasts, dessa belíssima ideia que você teve de começar a fazer, isso já avança também em outras plataformas, né? E mesmo antes do Screen acontecer. Então, no fundo, a ideia é que o Screen ele aconteça durante o ano inteiro e é lógico que a gente tem um momento máximo que realimenta todo esse sistema acontecendo uma vez por ano. E eu queria, de fato, né,
mobilizar e sensibilizar as lideranças das empresas, né? Para que comecem a olhar de uma forma, um olhar mais apurado em relação a essas coisas que estão acontecendo, sobretudo a partir do screen. Porque assim a gente percebe, né, no dia a dia o mundo em constante transformação, mas de forma muito rápida. Tem coisas que a gente discutiu no screen passado que já estão acontecendo, tem coisas que provavelmente nem estão sendo mais discutidas. E no fundo, eu diria a mensagem que eu mandaria para os dirigentes das empresas, né, e pessoas que de alguma forma, ou não dirigentes, mas que têm capacidade de influenciar os seus dirigentes, que venham, que participe, que se você não puder vir presencialmente por acaso, acompanhe nas plataformas, mas sobretudo que fique muito atento ao que está sendo propagado por meio do screen, porque essas mudanças são muito rápidas. Eu acho que as empresas elas podem ampliar ainda mais a sua participação, não só de contribuição para que um evento como esse aconteça, a gente gostaria de ter mais empresas participando, mas também do que elas podem tirar proveito do que está acontecendo aqui e dos conteúdos que estão sendo propagados aqui no screen. Sobretudo quando a gente fala em inspiração, quando a gente fala em novos modelos de negócio, quando a gente fala em apontar tendências, tem pessoas que nós, né, temos o privilégio de conectar, de trazer, né, fazer com que as suas ideias, os seus conceitos sejam espalhados, que estão iniciando jornadas de extrema relevância e que estão iniciando. Então, muitas dessas jornadas, empresas e organizações podem estar participando dessas jornadas, podem estar bebendo dessa fonte e aplicando isso nas suas organizações. Então, a mensagem que eu daria para as empresas, para os dirigentes, para aquelas pessoas que tenham a capacidade de influenciar outras pessoas, que fiquem ligados nessa programação, que fiquem atentos aos podcasts, que fiquem atentos à semana de realização do screen, que participem, que peguem seus colaboradores e, olha, gente, divulgue dentro da sua empresa, lá na plataforma, né, no Instagram do screen, tem lá todas as informações, pegue o Instagram, replique lá na empresa, é de graça. Então, assim, não custa nada. E, ao mesmo tempo, tem muito valor. Não é porque não custa nada que não tem valor, muito pelo contrário. E uma das coisas que o mundo digital também, eu acho que nos ensinou é que o de graça tem muito valor, né? Então, eu acho que aproveitem porque essas coisas que estão sendo debatidas aqui no screen, as pessoas que vêm para cá, essa mistura que é muito importante. Então, quando você falou, Lucas, que, poxa, a gente traz alguém de fora de Salvador e que vem para cá. Essa pessoa que vem para cá traz novas ideias. Essas ideias que estão aqui, nossa turma daqui tem novas ideias. Disso surgem novas ideias que são aplicadas em novos processos. É assim que funciona. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso nesse pote aqui do screen, o que sai, assim, é inimaginável. Então, assim, isso só pode ser capturado pelas pessoas que estão mais atentas a isso. Eu me lembro que, nas vezes que eu consegui ter, eu vou chamar isso de uma certa forma mais simples, de progresso, né, digamos assim, na minha vida, sempre foi quando eu comecei a perceber espaços e coisas que estavam acontecendo e que normalmente a maioria das pessoas não estavam ligadas nisso. Então, eu procurei muito tirar proveito disso. E uma delas, por exemplo, era o tempo, né? Então, muitas vezes tinham certas coisas que aconteciam dentro de uma empresa que eu trabalhava e que eu tinha tempo e aquelas coisas estavam ali para eu aprender. Então, como eu tinha tempo, o que é que eu fazia? Ia aprender. Aí acabei aprendendo muita coisa que eu tinha um ativo e que muitas vezes as pessoas que estavam na empresa não tinham e eu não tinha um saco. Então, eu aproveitava o meu tempo livre para aprender mais, ficar mais tempo no meu trabalho aprendendo outras coisas, independente se alguém estava lá apurando meu cartão de ponto ou não. E isso só trouxe benefício para mim. Sim. Então, é a mesma coisa aqui. Então, assim, dedique um certo tempo para essa questão, dedique um certo tempo para mobilizar as organizações, as pessoas da sua organização. Puxa, ó, tem um negócio muito interessante acontecendo ali. É o centro da cidade, a oportunidade, que é uma das diretrizes ainda ontem, né? Nós estávamos numa reunião lá no centro histórico, né? Nós dois, conversando lá com uma possível parceria, né, do Screen, e conversávamos que é importante também, né, que a audiência aqui desse podcast saiba que uma das diretrizes do Screen foi que ele acontecesse no centro da cidade. Vira e mexe aparece, né, parceiros nossos, não, vamos para o centro de convenções, vamos para o hotel tal, a gente não, ótimo, mas assim, a estratégia é que isso também seja um instrumento de promoção da cidade, mas seja um instrumento de fortalecimento da cidade, porque a gente acha que o centro da cidade, tudo que acontece no centro da cidade, o nosso patrimônio histórico, a cultura, as artes, tudo que está no nosso entorno também fazem muito sentido.
Eu me lembro que, para você ter ideia, como isso é importante, teve um evento que aconteceu recentemente aqui em Salvador, que é a prova clássica do valor que nós temos, que muitas vezes não é percebido, é preciso vir alguém de fora para perceber. Você sabe muito bem dessa história, né, que a gente já conversou aqui de bastidores. Foi realizado aqui em Salvador, a gente está até tentando, né, que ele venha, né, para o Screen, na agenda dele. O mais importante evento de tecnologia que acontece nas Américas, acontece todo ano na Bahia há mais de 20 anos, onde se reúnem as principais lideranças, sobretudo, vamos dizer assim, as pessoas que fazem negócios no setor de tecnologia, homens e mulheres, lideranças da área de tecnologia. E, por meio do empresário ser apaixonado pela Bahia, ele conseguiu fazer esse evento todo ano. Então, todo ano, as pessoas que lidam no setor de tecnologia, os grandes compradores de tecnologia, os grandes fornecedores de tecnologia, os grandes bancos, as grandes empresas de tecnologia, participam anualmente desse evento, se reciclam, se fazem negócios, trazem a sua família, têm essa vivência do que acontece no local. E aí, por quê? Porque este empresário é apaixonado pela Bahia, não mora aqui na Bahia, né, tem uma condição de fazer esse evento em qualquer lugar do mundo, mas não, ele resolveu fazer na Bahia, porque tem algo a mais que ele viu aqui. E quando a gente teve a oportunidade de estar com ele aqui em Salvador, nessa ponte aérea, né, para ir para onde ele fez o evento no ano passado, nós tivemos a oportunidade de mostrar várias coisas aqui em Salvador. Aí o cara ficou enlouquecido com Salvador. E um dos lugares que nós mostramos foi a Casa Pia, que é um lugar icônico, um lugar de 300 anos, foi a primeira organização filantrópica do Brasil, enfim. O cara, quando viu aquele patrimônio histórico, viu tudo aquilo ali, fez, poxa, faz todo sentido eu fazer esse evento, ao invés de eu fazer ou em Trancoso, ou no Iberostar, ou em Costa do Sauípe. Não, eu vou fazer agora em Salvador. Como é que a gente pode ajudar nisso? Nós ajudamos nisso aqui, a Prefeitura de Salvador, o prefeito prontamente apoiou para que esse evento acontecesse. Em suma, agora esse evento foi realizado aqui, a gente teve mais de 1.200 pessoas que ocupou todos os hotéis praticamente do centro histórico, movimentou todos os restaurantes. Essas pessoas que muitas delas não conheciam Salvador, passaram a conhecer, passaram a admirar e valorizar esse patrimônio. E a ideia é possível que agora esse evento, nos próximos anos, seja realizado em Salvador. E que esse evento poderia ser realizado em qualquer lugar do mundo. Mas Salvador foi escolhida por toda essa característica, esse centro, esse patrimônio histórico, as coisas bem cuidadas, ou seja, é muito importante que essa determinação no fazer das coisas e segurar também alguns valores e princípios, como a gente fez aqui, de fazer com que o Screen movimente o centro da cidade, tenha um valor agregado a mais o fato de estar nesse lugar, não traz, lógico, conteúdos de qualidade, mas também gerar uma experiência importante e compartilhar essa experiência que nós temos aqui todo dia, né, de andar aqui pelo centro histórico, com outras pessoas, e encantá-los também para que eles possam voltar, trazer outras pessoas e gerar esse ciclo de prosperidade que a gente tanto quer para a nossa cidade. O evento de TI já acontece há 20 anos? Há 25 anos, 25 na anos. Bahia. Na Bahia, Então temos estrada ainda, né? Pois é. A gente ainda tem... Esse ano teve duas edições na Bahia, uma em Trancoso e uma em Salvador. Ou seja, e outra coisa, e o objetivo desse evento é fazer negócios. Sim. Só que eles fizeram de uma forma tão interessante, então assim, ninguém quer perder esse evento. Então, todo ano, e é tudo muito bem estruturado, são reuniões estruturadas, tem conteúdos que são compartilhados com as pessoas, e tem momentos em que esses executivos e executivas se reúnem para fazer negócios, que é o propósito principal do evento, gerar riqueza, né? Movimentar a economia, melhorar as suas operações, fazer novas aquisições, fazer novos negócios, enfim. Isso é feito de forma muito bem estruturada e como pano de fundo está em Salvador, com todas as suas belezas, com todo o seu patrimônio e ainda por cima vão deixar um legado de contribuição, onde eles estão reunindo voluntariamente para contribuir com projetos educacionais aqui na cidade de Salvador, trazendo também tecnologia para o ensino médio, tem outros benefícios que também, na questão socioambiental da nossa cidade, vai ser beneficiada pelo fato de recebê-los aqui para essas reuniões. Para a realização do evento, né? É bacana a gente ouvir essas histórias para a gente primeiro saber que é possível, que a gente não está sendo louco, né? Com essa nossa ambição aqui de ter um evento de porte global falando sobre criatividade acontecendo em Salvador. E aí tem 3 exemplos que eu sempre coloco em conversas, assim. Quando a gente pensa no próprio SXSW, ele acontece em Austin, que é uma cidade relativamente pequena dentro dos Estados Unidos, né? Eu falo assim, Austin não é Houston, que é a maior cidade do Texas, e nem é Nova York. Austin entrou no mapa global por causa do SXSW. Ninguém quer saber onde era Austin.
E em publicidade tem um festival bem famoso que é o Festival de Cannes, que acontece na França. E, de novo, Cannes não é Paris, né? Tá bem longe. Então, tem um Exatamente. ativo de você não ser a cidade polo, digamos, que aqui no Uhum, Brasil seria São Paulo, uhum, que é justamente por não ser lá, é que tem exatamente. um atrativo e tal. Então, acho que é bacana a gente seguir aqui no nosso desenvolvimento. E aí você falou dos temas que fluem, né? Assim, os temas são muito dinâmicos. Eu me lembro que no ano passado, a nossa edição foi no início de novembro. E naquele momento o tema do metaverso, o mundo cripto estava bem forte e tal. E aí em dezembro acontecia com uma empresa que ninguém conhecia, chamada OpenAI, chamou uma ferramenta que ninguém ouviu falar antes, que era o ChatGPT, e isso colocou a inteligência artificial na pauta para todo mundo. Então a gente vai falar de inteligência artificial nesse ano, mas antes de te perguntar assim, quais são os temas aí que você está vendo, já trazendo um pouquinho de spoiler do screen, eu vou repetir a conversa que a gente teve antes de gravar, que é, já depois de 6 edições, depois aí de toda essa experiência que você teve na carreira, o que é que a gente tem que olhar porque não muda, assim, qual é aquela parte que é a lógica pétrea de todo o processo de inovação e tal, que às vezes é melhor olhar para isso, para a parte que não muda, do que Uhum. ficar acompanhando tudo que É, muda, né? pois é, é interessante você trazer essa coisa assim. Quando surgiu essa história do metaverso, aí surgiu metaverso. Poxa, aí eu olhei. Eu não sou especialista em tecnologia, não, mas a gente prefere estar em outra, olhar com outra dimensão. Eu fiz, poxa, mas isso não é aquele outro, não é a mesma coisa daquele outro que tinha um mundo virtual, O Second Life, não é né? o Second Life reempacotado, não, gente. Eu me lembro que eu discuti muito isso com várias pessoas, o pessoal, não, mas é assim, é assado e tal. Ninguém fala mais no metaverso, Sim. né? Aí surgiu a inteligência artificial com muita força e que, de fato, se a gente for comparar, tudo bem que isso faz parte do conceito de metaverso, mas quando essa questão do metaverso começou, era um negócio assim, não, tudo agora vai acontecer lá dentro, tal. Poxa, ó, é tudo no ambiente virtual, você tem que... Aí minha turma já veio aqui, não, e aí, pô, vamos começar a fazer eventos no metaverso, algumas marcas começaram a fazer e tal. Foi, mas esse negócio daqui a pouco chegou inteligência artificial, que na verdade emergiu, né, porque isso sempre Sim. esteve aí, mas como ferramenta, né, uma empresa, né, se despontou nisso e tal, e hoje isso varreu completamente e certamente virá outra onda, né? Sim. A gente não sabe onde isso vai dar. Apenas dando outro exemplo, eu me lembro que essa pessoa, inclusive, já faleceu, eu participei, quando na minha vida pregressa aí, na área de rádio e TV, uma pessoa chamada Fernando Bittencourt, que era o diretor de tecnologia da TV Globo, no passado, antes do mundo se tornar digital, ele previa, de forma muito brilhante, todo ano tem uma convenção em Las Vegas, onde o SXSW de TV é Sim. Las Vegas, é a NAB. É um É. evento que acontece em Las Vegas todo ano, onde reúne o mundo da televisão, rádio, broadcaster em Las Vegas. É onde os fabricantes mostram seus equipamentos, as tendências, os lançamentos, e também tem os speeches, né? E ele mostrou uma certa feita que o futuro do universo digital era assim. Tinham várias previsões. Um deles, eu nunca me esqueço desse, que é assim, você ia olhar, você ia estar assistindo a novela, e aí você ia com o mouse e chegava lá, tá a pessoa na novela, você clicava lá na gravata da pessoa que estava usando, dali você ia comprava na gravata, que em tese o mundo digital o e-commerce digital iria por essa tendência e tal. Acabou que isso não aconteceu, você não compra clicando Sim. na novela, você não compra, definitivamente, você não faz isso, pelo menos aí que eu saiba. Sim. Mas surgiu um monte de outras coisas, muito mais complexas, inclusive, do mundo digital. Nós estamos conversando aqui, certamente, daqui a uma hora, alguns assuntos que nós estamos conversando, vai aparecer conteúdo aqui no meu Instagram. Ninguém falava sobre isso, né, Sim. lá atrás. Mas comprar clicando na gravata ou no vestido da atriz não aconteceu. Sim. Existiam outras formas disso acontecer, até muito mais eficientes até, né, Sim. de percepção de conteúdo, os influenciadores, e aí surgiu outras, e ninguém previu isso, mas, ou seja, então assim, existem muitas previsões Sim. de coisas que não acontecem, aí vai uma manada para essa previsão, e surgem outras coisas que estão aqui, que daqui a pouco já acontecem, Sim. mas que estão como plataforma o mundo digital. Ele não foi para cá, mas surgiu uma outra coisa aqui, até muito mais eficiente. Então, a questão talvez assim, observe, respire e veja aonde e, de uma certa forma, assuma alguns riscos. Sim. Né? Porque, por exemplo, se
algumas startups botassem um volume de dinheiro nesse conceito de ir lá e clicar na TV, talvez não fosse o mais adequado, né? Então, alguém teve que quebrar a cabeça para fazer isso e não conseguiu. E de cá, não, alguém tinha algo que era a mesma ferramenta, como se fosse assim, ó, eu tenho aqui uma nova ferramenta, uma britadeira. Essa britadeira eu posso fazer isso, isso e isso, mas posso fazer isso e isso. Sim. Né? Então, a plataforma digital vai acontecer, as pessoas vão comprar assistindo pela televisão. Não foi isso que aconteceu. Estão comprando de outra forma, mas continua sendo o mundo digital. Né? Então, de qualquer sorte, tudo é o desejo, a forma com que isso é apresentado, né? Faz todo sentido. E a viabilidade econômica, porque tem certas coisas que são interessantes, são eficientes, mas não tem viabilidade econômica. A questão é você descobrir isso, né? Antes. Mas, e tem valores que nunca sempre vão estar na moda, digamos assim, mas sempre tem que estar passando pelas nossas eficiência, né? O princípio da economicidade. Então, assim, não está mais para se lançar coisas que despendem muito de recursos, sobretudo de recursos naturais. Então, assim, novos produtos, novas iniciativas têm que estar pensando na questão da preservação dos recursos naturais. Poxa, mas isso é muito antigo. É muito antigo, mas muitas vezes ainda surgem produtos que nascem com valores e princípios que são completamente distantes disso. Não dá mais para fazer isso. Então, assim, aí você tem toda uma cobrança muito grande da sociedade sobre determinados temas e questões que hoje não dá mais para fazer nada novo sem considerar questões ligadas à diversidade de uma forma mais ampla, para não me alongar muito. Tem, de fato, a preservação dos recursos naturais. Você não pode estar lançando mais coisas que contribuam mais para isso. Ou seja, essas coisas sempre vão permanecer como pano de fundo. E aí, bom, a inovação vem exatamente isso, do como fazer, né? Como fazer isso melhor, como fazer mais eficiente e como melhorar a experiência, porque no fundo, todos nós queremos viver uma experiência. Né? Quando a gente compra algo, a gente está comprando algo para viver uma experiência, seja o que for. E às vezes eu acho que isso fica um pouco, é o produto pelo produto, mas qual é a experiência que esse produto está me trazendo? Qual é a vivência que isso me traz? O que é que eu quero quando esse produto está indo para o mercado? Que tipo de experiência ele está passando? Qual é a imagem dele? Né? O que remete a ele? Então, a complexidade está muito mais nessa essência do que nós queremos do que necessariamente, porque muitas vezes você tem um produto pelo produto. Então, se eu tenho uma nova caixa de fósforo, para que princípio é? Muitas vezes não é nem o princípio básico dela ir lá e acender o fogo, né? Mas o que é que tem além disso naquela caixa de fósforo? Eu me lembro um exemplo clássico disso, que já tem muito tempo, de um publicitário chamado Júlio Ribeiro. Eu me lembro que na época, minha vida pregressa de comunicação, nós fazíamos, ficávamos sempre buscando anualmente encontrar os gestores da área comercial, marketing, enfim, na época da Rede Bahia de Comunicação. E aí nós fizemos um evento reunindo todas as nossas equipes em Lençóis. E trouxemos o publicitário Júlio Ribeiro para falar para nós e tal, para esse encontro. E aí, uma certa feita, ele disse, olha, a questão principal, nós todos aqui, nós do mercado publicitário, ele falando como agência, enfim, como criador, a gente tem que descobrir qual é a atitude detonadora do produto. Aí todo mundo ficou assim, mas Júlio, mas o que é a atitude detonadora do produto? Ele falou, não, eu vou explicar o que é. Então, não existe produto mais comoditizado do que extrato de tomate. Então, imagine você, a dona de casa, está lá, vai no supermercado com o carro e tem lá aquela prateleira cheia de marca diferente de extrato de tomate. Aí, aliás, para exagerar, qual a merda do extrato de tomate que você vai comprar se você ainda não tem nenhuma fidelidade à marca? Todos é aquela latinha vermelha, todas iguais, com aquele vermelho igualzinho e tal. Me responda, como é que você escolhe? Aí chega aquele momento, e ele era muito, dramatizava muito, e aí a dona de casa está passando, ela para, de repente vem um martelo, sai de dentro da lata e bate na cabeça dela. Aí ela não pegou a primeira lata, ela se abaixou, porque na gôndola do supermercado, quem está mais em cima é um que foi lá embaixo, e pegou o diabo de uma marca de extrato de tomate praticamente igual a todas e tal. Eu quero saber que merda foi. O que foi que fez para esta mulher ir lá, este martelo na cabeça que fez? Aí o pessoal perguntou, sim, professor, mas
O que é que foi isso? Meu filho, eu não sei. Essa é a coisa de $1 milhão. O nosso trabalho todo é descobrir o que é que faz. Aí todo mundo, eu não sei, mas algo a gente precisa descobrir por que que ela foi se abaixou para pegar aquela marca. Nós todos trabalhamos para isso. Então, qual foi a atitude da detonadora que fez ela não escolher a marca do elefante, não escolher a marca, escolher lá embaixo e se abaixar para pegar aquela marca? O grande desafio nosso, como publicitário, é fazer o que é que ela conseguiu agregar valor para tirar da multidão tudo igualzinho, tudo pasteurizado e tirar aquilo. Esse é o grande desafio das marcas, dos produtos e tal. Então, assim, e no mundo de hoje, acho que isso ainda está pior, né? Porque praticamente todo mundo segue uma linha, né? Aí alguns até já buscam diferenciar e todos começam a se diferenciar, né? Aí tem aquela história a estratégia do Oceano Azul, né? Então, ou seja, o mundo está ainda mais complexo. Então, quanto mais opções a gente tem, mais complexo se torna a capacidade de decisão e mais valor ainda agregar isso a uma experiência para melhorar essa, digamos, performance de qualquer que seja o produto e serviço, ou por meio dessa experiência, ou por meio da contribuição socioambiental que esses produtos ou serviços trazem, ou pelos malefícios que ele faz, que a gente toma a decisão de não comprar determinado produto. Então, esse é um dos grandes desafios, e como a soma de tudo isso faz com que o nosso objetivo maior, né, de nossa existência é fazer com que a existência nossa não prejudique a existência das nossas gerações, que é, de fato, o grande desafio da humanidade, que, me desculpe o termo, está dando merda. É interessante essa sua fala, porque deixa bem claro que, às vezes, quando a gente fala de inovação, as pessoas tendem a pensar muito nas máquinas e computadores e tal, mas no fim do dia é sempre sobre o comportamento humano, né? Tanto a adoção da inovação, quanto até o que é que a gente vai resolver com algo novo, né? Com a inovação, seja para fazer uma pessoa comprar um extrato de tomate novo, porque é orgânico, ou porque, enfim, tem uma cadeia de produção que é sustentável, ou seja, porque as pessoas vão passar a usar um software novo para fazer algo assim. Olhando em retrospecto, a gente pode achar, por exemplo, que o Uber tinha tudo para dar certo. Mas eu estava ouvindo um podcast lá do Thales, esqueci o sobrenome, que foi o cara que fundou a Easy Taxi, que depois foi comprada pela 99 e hoje é a principal concorrente da Uber no Brasil. E ele estava falando como foi difícil convencer os taxistas de que deveriam aceitar corridas por um aplicativo e convencer o usuário de que poderia pedir por um aplicativo. Então, o comportamento humano, né? O que é que faz com que as pessoas de fato queiram, até que pareça que é natural, né? Porque agora parece que é natural, parece que sempre teve aí. E rapidamente, né? Parece que sempre teve na nossa vida, a gente não consegue... Né? Não consegue lembrar como era assim. Isso tem muito a ver com a inovação como um todo, né? Que ela é aquela curva exponencial, né? De que não parece que ninguém está vendo, parece que ninguém está vendo. Quer dizer, ninguém está vendo, e parece que não existe e de repente, uau, né? E em questão de meses, parece que toda a sua vida você andou fazendo aquilo, porque fez sentido, né? E você se pergunta como é que vivia sem e reza para nunca ficar sem, né? Reza por isso. E aí, a gente, pegando de novo a sua fala, né? Inovação está muito ligado com a incerteza, né? Você tem sempre um risco, e aí você falou assim, a pessoa tem que estar disposta a correr riscos, mas esses riscos também precisam ter uma relação com o retorno que seja bacana, né? Porque se você tiver errado, você perca pouco, mas se você tiver certo, possa ganhar muito. E aí eu conecto isso com o que a gente falou no início do benefício do Screen ou de toda essa área da economia criativa para a cidade, né? A economia criativa é uma indústria limpa, né? Uma indústria que pode empregar muitas pessoas, pode ser aí de trabalho intensivo e tal. E é uma indústria que pode ser global, né? Porque hoje a gente está no mundo conectado e de Salvador você já tem várias pessoas que atendem globalmente e tal. Então tem um impacto ali, um potencial de gerar um impacto de desenvolvimento na cidade que é grande, e esse foi um dos temas até do Screen 2019, né? Criatividade que gera valor muito ali na provocação do Maurício Magalhães e tal, todo mundo que estava ali mais próximo do Screen. E aí eu queria, a gente já está caminhando para o final, assim, falar de novo sobre esse propósito de um legado, né? Porque a gente não faz um festival pelo festival, a gente faz o festival porque identifica que, de fato, tem um tema ali que é importante para que as pessoas se mantenham atualizadas, né? Aquela lógica do lifelong learning, então é bacana, pelo menos uma vez por ano, ver alguns toques e participar de umas oficinas para ficar atualizado. Mas também esse legado, digamos, mais profundo, que vai levar tempo para se construir, né? De a gente ir fomentando a nossa economia criativa na cidade. Porque eu acho assim, que é um grande benefício do Screen, e eu acho que, sobretudo, nós todos sofremos muito com a pandemia. Então, assim, nós precisamos encontrar as pessoas. A gente precisa encontrar com as pessoas.
E essas oportunidades a gente tem de encontrar, eu não estou falando apenas socializar, de encontrar, olha, eu vou... Não, eu poderia até... Óbvio que assim, a pessoa que não está aqui em Salvador, ela não tem como assistir, mas está lá na plataforma possível para isso. Mas você está aqui em Salvador, lógico, se você tiver disponibilidade de viajar, venha. Mas venha, encontre outra pessoa. Converse com outra pessoa. Puxa essa conversa com outra pessoa. Se tem algo naquele speech ali, aí daqui a pouco o seu vizinho aqui comentou, converse com outro, porque isso dá match. Sim. Então, assim, um exemplo clássico é esse momento que a gente está. Quando a gente fala em criatividade, é isso. A criatividade não é uma coisa uníssona. É uma mistura de muita coisa. A criatividade é uma junção de coisas. Não existe uma criatividade isolada. Você até... não, mas o criador, ele é um cara, no passado sentava numa sala, vou criar. Não é isso, mas os insights que estão ali por trás, veio de muita gente diferente, de coisas diferentes. Então, 1 mais 1 mais 2 mais 3 vira 5.000, porque... Então, acho que a gente está no momento que nós precisamos nos encontrar. Mas nos encontrar, e sobretudo, com esse background. Poxa, eu estou indo para lá porque eu quero conectar, eu quero entender o que é que está acontecendo. Coisas que estão aqui no ar, que eu quero que aterrize, e o que é que eu posso me beneficiar com isso para a minha organização, né? E para coisas pessoais, né? Então, assim, muito do conteúdo que tem são coisas para o desenvolvimento pessoal. Pessoas bem desenvolvidas são pessoas bem resolvidas, são melhores pessoas para o mundo. Então, assim, nós precisamos criar espaços. O Screen é um desses espaços, onde vai ter pessoas muito diferentes se encontrando, trocando ideias, porque essas pessoas que trazem coisas, elas estão absorvendo coisas aqui. Então, o tempo inteiro. Aliás, quando a gente fala, vem um palestrante, alguém para cá, quem mais está aprendendo é ele. Porque ele está aqui, ele depois vai para uma outra, ele absorve aqui, aquele conteúdo que está ali, aquela troca que ele está fazendo ali, ele está levando para outros lugares e por aí vai. Eu me lembro que tinha, na época, eu fazia parte de uma rede que era financiada, esses encontros eram financiados pela Fundação Avina, eu sempre me refiro a esse exemplo, e tenho uma saudade enorme desses encontros, e tinha uma pessoa aqui na Bahia que era a advisor da Avina, a professora Tânia Tavares, espero que de alguma forma ela esteja ouvindo, porque eu queria muito de conversar com ela novamente, que foi criada por um bilionário suíço chamado Stefan Smith-Hein, controverso, eu sei que alguém vai dizer isso, porém, uma das grandes... Esse cara doou $1 bilhão da fortuna dele para a Fundação Avina com o propósito de melhorar o desenvolvimento da América Latina. E sabe como é que era que fazia isso? Por conectar as pessoas. Então, tinham redes de pessoas por determinados assuntos. E ele tinha um princípio seguinte: esses encontros têm que ter 3 coisas. Tem que ter gente do setor privado, gente do setor público e NGO, gente de organizações. Os encontros tinham que ter essa característica. Por quê? Porque por mais dinheiro que exista, há uma escassez de recursos para fazer as coisas acontecerem, e lideranças com esses 3 setores têm uma capacidade muito maior de mobilizar recursos, pessoas, organizações e energia juntas para melhorar o desenvolvimento da América Latina. Então, o que tinha no pano de fundo dos encontros que eu tive o privilégio de participar na época como braço do setor privado, que eu fui recrutado, tem recrutadores, pessoas que ficam observando pessoas e convidam para esses encontros. Quando você chegar lá no encontro, eu era conectado a uma rede, não sei porquê, de recurso marinho costeiro. Então, me botaram num grupo que tinha gente só que trabalhava com questões ligadas a oceanos. Mas porque uma vez eu fiz alguma coisa que eu ajudei algumas 2 entidades sobre isso, aí viram que, de alguma forma, eu estava conectado nesse assunto e foi uma das coisas melhores que aconteceu para mim. Então, eu tive o privilégio de participar de alguns encontros. Tinham pessoas que pensavam muito diferente de mim, com assuntos muito diversos do que eu. Porém, eu tinha muitas contribuições do meu arcabouço profissional para contribuir para esse grupo que o grupo não tinha. Então, era hiper rico. E uma das coisas mais ricas que eu vi nesse encontro era interessante, que eu sei que a gente está com pouco tempo. Eu me lembro que nesse grupo tinham pessoas muito diferentes. Então, tinha um sujeito que era o cara mais importante das Américas que entendia de pássaros marinhos. Tinha um outro sujeito, um cara lá esqueci, Mauro Maida, se eu não me engano, que era um dos maiores especialistas no mundo em reprodução de recife de coral. Esse cara conseguiu reproduzir recife de coral em cativeiro. Foi matéria no mundo inteiro. E tinha um outro sujeito lá do Paraná, que era um cara especialista em recuperação de recife artificial. Ele usava uma metodologia que criava recifes artificiais para recuperar locais
que já estavam com Recife degradado. Então, um exemplo, assim, esses dois, um não gostava do outro, tinham preconceitos um com o outro, dois cientistas, duas pessoas brilhantes. O que é que aconteceu? Essa pessoa, Tânia, que é quem recrutava essas pessoas para se encontrarem, essas pessoas passaram 3 dias juntos, passaram a se conhecer, elas com outro grupo de outras pessoas. O que saiu de lá foram outras coisas muito melhores do que cada um fazia, e de cara logo se conheceram, acabou o preconceito, viraram amigos, porque um trabalha, não, eu trabalho, eu crio vida, você recupera, você tem parceiros da Votorantim que faz o seu concreto, tipo assim, tinha, mas na verdade quando passaram a se conhecer, viram que o propósito de cada um eram até complementares, então assim, porque as pessoas tiveram a oportunidade de se encontrar, de se conhecer, de trocar ideias, e dali saíram coisas brilhantes que aconteceram ao longo dos últimos anos, por conta dos encontros que essas pessoas puderam ter o privilégio de fazer, e de pensamentos completamente diferentes, mas com um propósito bastante alinhado, né, de contribuições. Então, eu acredito muito nisso, na força e na energia que as pessoas têm, trocando ideias, inspiração, fazer acontecer e disso daí virar em outras coisas e gerar esse ciclo de prosperidade que é o que todos queremos. Eu acredito piamente e poderia falar aqui o dia inteiro de exemplos de casos que já aconteceram em você também no mundo em relação a isso, aqui na nossa cidade sobretudo. Você já antecipou, a gente está chegando no final do episódio, né? Mas já fica o gostinho aí de que conversas como essas vão acontecer no Screen no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Esse ponto que você trouxe, né, da questão das pessoas se conectarem, a gente está decidindo ser mais intencional nesse ano, né, de provocar esses encontros com reuniões temáticas, vai ter gravação de podcast durante o festival para a gente colocar algumas pessoas para conversarem ali por 1 hora e gravar isso. Então, a gente vai ser mais intencional para que isso aconteça, além do que acontece naturalmente das pessoas se encontrando e tudo mais. Como a gente está chegando ao final, queria que você desse uma palavrinha aí, que fizesse um convite para todo mundo ir para o Screen, antecipasse o que é que você está achando, como você acha que vai ser o festival desse ano. Vou fazer um convite bem direcionado, bem... Assim, eu gostaria muito de ver empresas que participam do LEAD, empresas lá no Sebrae já são nossos parceiros, mandar um abraço para nosso querido Jorge Cury, nossos parceiros da Fé Comércio, da Associação Comercial, da Federação das Indústrias, do Mercado Imobiliário, da ADEME, do Ciduscom, de pessoas que, olhem, as suas lideranças das empresas venham participar do Screen, busquem informações aqui na BMP para que a gente possa mandar links para poder propagar ainda mais, mandar material de comunicação para difundir isso entre os colaboradores, entre as empresas desses sistemas, o qual me referi, para que venham suas equipes, que participem, que venham conosco aqui nessa jornada, que eu tenho certeza absoluta que vão sair surpreendidos com o que vai acontecer, e tenho certeza que suas organizações vão ser extremamente beneficiadas por estarem bebendo dessa fonte dos temas que vão ser tratados aqui no Screen de 2023. É isso aí. Super bem colocado. Então, gente, a gente está finalizando aqui o primeiro episódio da 3ª temporada do Screencast. Esse episódio é um aquecimento para a nossa edição do Screen de 2023. O Screencast é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Salvador e é uma realização da BMP com produção das Cabras. Até a próxima semana com um novo episódio do Screencast.